Eu já vou pedir para colocar todo mundo aqui na tela e já reforço, hein, para você. Você tem um encontro marcado com o Futuro do Brasil aqui na CNN, dia 6 de agosto. Primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. Debate que vai pegar fogo. Eu começo aqui falando, gente, vou virar aqui para ficarmos todos juntos aqui. Gente, eu fui apurar um pouco, junto com o Yuri Pita, que vai entrar aqui comigo em instantes, como é que está o clima no PSDB. Eu achei que tinha divisão, mas não é divisão, é guerra. É poucas vezes, e olha, eu cubro o PSDB com muita atenção desde 2010, então são, portanto, 12 anos acompanhando esse partido e nunca vi um clima tão ruim. Falando de PSDB, gente, isso é muita coisa, porque é uma máxima na política dizer que os tucanos foram para o divã, os tucanos estão divididos, a raridade são os tucanos unidos, mas dessa vez é guerra, guerra pesada. Eu vou começar contando aqui um pouco o que está acontecendo no grupo contrário a João Dória. Ontem o Yuri Pita trouxe ali esse movimento, teve uma reunião que se tornou pública, uma reunião para pressionar a Dória por resultados melhores nas pesquisas. Essa é uma face do que está acontecendo. Nos bastidores, esse grupo, que não é pequeno, diz que pelo menos 10 deputados federais estariam dispostos a sair do PSDB se João Dória fosse adiante. Pelo menos 20 deputados estaduais estariam dispostos a sair do PSDB se João Dória for adiante. Isso sem falar em grandes quadros do partido. Daniela, isso vai acontecer? Não. Esse é o discurso para deixar bem claro que ninguém, ou pelo menos ninguém deste grupo, está satisfeito com o desempenho de Dória e com a candidatura de Dória até aqui. Na verdade, essa é a ala que perdeu as prévias do PSDB, mas foi uma prévia muito catimbada e deixou sequelas que agora estão se mostrando muito fortes e profundas. Conversando com um dos próceres aí desse grupo dissidente, digamos assim, e que está trabalhando muito forte para desestruturar a candidatura de João Dória, ele disse o seguinte: o que a gente afiançou mesmo, aquele grupo que se reuniu lá em Minas Gerais, na Casa de Pimenta da Veiga, o Yuri pode rememorar aqui, é que ninguém vai sair do PSDB. Ninguém vai sair do PSDB, nem o Eduardo Leite. Então, essa história de Eduardo Leite no PSD está descartada. Eduardo Leite já afiançou a esse grupo que trabalha para ele, que ele fica no PSDB. Por quê? Olha, se não conseguirmos desfazer a candidatura de Dória, e isso começou a ser pregado para fora, o MDB que está falando em aliança com o PSDB, vocês não acham que seria uma chapa muito mais legal, muito mais leve se fosse Simone Tebet e Eduardo Leite? Essa conversa está sendo feita com um candidato já escolhido pelo partido. Qual é a ideia, então? Se não houver ali troca de candidatura e como isso poderia se dar? João Dória não melhora nas pesquisas, chega ali na época da direção nacional avalizar a candidatura formalmente, ele não conseguir o apoio necessário para ter a candidatura oficializada e aí viria a troca por Eduardo Leite. Isso não acontecendo, vai ficar todo mundo espizinhando a candidatura do cidadão abertamente, vai ser o que na política a gente chama de um candidato cristianizado, né, que é esse candidato que é abandonado pelo próprio partido, e aí abre aspas, no dia 1º de janeiro a gente pega o partido de volta. O entendimento, então, desse grupo é que Dória se assenhorou do PSDB, expurgando quadros ali, impondo esse estilo dele a um dos partidos mais antigos do Brasil. Vai ter guerra e é uma coisa de war mesmo, conquistar o território. Dia 1º de janeiro, esse encontro está marcado, essa crise. Quero ouvir o Yuri Pita. Oi, Dani, boa tarde para você, para os meus colegas, para quem está com a gente aqui no 360. De fato, você falou desse clima de guerra e muita gente dizia nas prévias que haveria um risco, sim, de João Dória ganhar as prévias e perder o partido. E isso está começando a ganhar materialidade. Não é de hoje, já vem de algum tempo essa articulação desse grupo que se reuniu na noite de terça-feira na casa do ex-ministro e ex-presidente do PSDB, Pimenta da Veiga. Estavam lá alguns senadores ou ex-senadores, como Tasso Gereissati, José Aníbal, deputado Aécio Neves, Rodrigo de Castro, também deputado federal de Minas. O que configura esse grupo é que são alguns dos ex-presidentes que o partido já teve. Aproveita e me corrija, eu falei que a reunião foi em Minas, acaba de me escrever um deputado do PSDB, foi em Brasília. Foi em Brasília, exato. Foi lá em Brasília. O anfitrião da casa foi o ex-ministro Pimenta da Veiga. Mas também participaram
um prefeito daqui do estado de São Paulo, do grupo que apoiou Eduardo Leite, prefeito de Santo André, Paulo Serra, como eu disse, o deputado Rodrigo de Castro, de Minas Gerais. Alguns outros deputados e senadores do PSDB foram convidados e acabaram não participando. Também participou Pedro Vilela, eu não tenho certeza se ele está exercendo o mandato ou não, ele é suplente de deputado federal, sobrinho de Teotônio Vilela Filho, portanto, também parente do velho Teotônio Vilela, enfim, representando esse grupo que apoiou Eduardo Leite, além do próprio governador gaúcho, esteve lá. O que o grupo de João Dória, o que os aliados de João Dória dizem a respeito disso? De que é gato subindo na parede, de que esse movimento não teria sucesso, não seria bem sucedido, vão tocar como partido com a sua coesão. Vem como um movimento de maus perdedores que acham que estão querendo fazer um segundo turno de uma prévia que foi definida ali naquele momento, mas a grande questão é que ela não, a pacificação que se esperava depois das prévias e o temor de que haveria esse racha depois das prévias, ele está materializado, está dado. Esse grupo que está com Eduardo Leite não vai admitir, em hipótese alguma, fazer campanha para João Dória. Muitos temem, inclusive, perder a eleição, deputados federais principalmente, mas mesmo senadores que querem ser candidatos a governador ou outros, ou deputados estaduais, temem que a imagem de João Dória é muito difícil de ser carregada numa campanha em estados do Nordeste, do Centro-Oeste, mesmo da região Sul. Esse é o entrave para esse grupo. A expressão cristianização vem lá da década de 50, de Cristiano Machado, que foi abandonado pelo PSD da época, que era o partido de Juscelino Kubitschek, entre outros políticos antigos. Pode ser, do jeito que a coisa está andando, a seguir nesse ritmo, se João Dória conseguir ser candidato, mas for abandonado por esse grupo, que é bastante significativo, eles perderam as prévias, mas tiveram mais de 40% dos votos ali do colégio das prévias, seria um baque muito grande. O antídoto para isso é ter alguma agenda de boas notícias já para a semana que vem, fechar a federação com o Cidadania. Agora, Thaís, eu acho que a Thaís quer falar alguma coisa sobre esse assunto, porque ela também acompanha muito. Eu acho, assim, importante pontuar, né? Esse discurso dos maus perdedores não é só um discurso. De fato, houve uma disputa interna e, bem ou mal, né? O lado de Eduardo Leite, os aliados do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dizem, olha, ela foi instrumentalizada. Da forma como ela foi feita, era impossível competir contra a máquina de São Paulo. Pode até ser, mas mesmo assim houve a prévia e teve um vencedor. Então, há sim esse lado do mal perdedor. A grande questão para mim é que quem está operacionalizando esse levante é um cara que não costuma perder nada no PSDB. É um cara que não costuma perder nada no PSDB. Estou falando de Aécio Neves e do lado dele você tem Tasso Gereissati, que é de uma outra corrente, mas também muito forte dentro do PSDB. João Dória, quando estava vivendo ainda um tempo de poder político altíssimo, tinha acabado de vencer em São Paulo, Bruno Araújo tinha vencido na capital também, os dois se juntam. Perdão? Bruno Covas. Bruno Covas, eu tô terrível, Araújo é o presidente. Isso. Bruno Covas tinha vencido na capital, os dois se juntam, Aécio estava no auge do desgaste com a Lava Jato para expulsá-lo do partido e não conseguem. Esse é o tamanho do poder de articulação do cara. Então, assim, inspira muito cuidado você ter um inimigo desse tamanho. Thaís, com você. Dani, boa tarde a todos os colegas e a quem nos acompanha aqui no 360. Também é importante a gente lembrar, Dani, que no dia das prévias, no dia que o PSDB de fato escolheu João Dória, ele fez questão de fazer aquela foto que a gente já imaginava que ele faria, de levantar as mãos de Eduardo Leite e também de Arthur Virgílio, seus adversários, dizendo que o importante é que o partido caminhasse unido e imediatamente depois ele anuncia Bruno Araújo como o coordenador da campanha. Bruno Araújo, que a gente sabe, se a gente fosse colocar ele nesse xadrez do PSDB, hoje a gente colocaria ele na ala oposta a João Dória, justamente com esse grupo que a gente pode chamar ainda de cabeça branca do PSDB? Sim, talvez sim. Então, esse movimento já pareceu bastante artificial, não sei se é a melhor palavra, mas não é um movimento que seria natural. É uma
uma tentativa de o PSDB se mostrar unido? Sim, mas a gente sabe desde lá de trás, Dani, desde a primeira prévia que João Dória participou, ainda para a Prefeitura de São Paulo, que todas essas feridas, elas não foram curadas. São feridas que estão aí desde aquele período, 2012, é isso? Me corrige, Yuri. Peraí, de qual período que você está falando agora? Da Prefeitura, quando Dória disputou... 2016. 2016, isso. 2016. Naquele momento, o racha, ele foi tão evidente que não se conseguiu construir nenhum caminho para que o PSDB voltasse a ser um PSDB, ao menos que falasse a mesma língua. E hoje a gente vê parte desse grupo dos cabeças brancas acenando, inclusive, para Lula, se reunindo com Lula. A gente teve o Aloysio Nunes, o ex-ministro Aloysio Nunes. A gente teve Marconi Perillo. E agora já se fala de um possível encontro de Lula com o senador José Serra. Então, esse PSDB unido não parece ser factível. E como você disse, Dani, é muito mais do que desunião, eles vivem agora uma guerra de verdade. Posso fazer só uma última coisinha, Rapidão. Dani? Duas coisas bem rápidas, que a Thaís falou de cabeças brancas e cabeças pretas, que foi aquele conflito lá na época... Geracional. Exato, e que estourou no Joesley Day, quando o Aécio foi grampeado ali naquela conversa com o Joesley. E vale lembrar, naquele momento, Tasso Gereissati foi escolhido presidente interino do PSDB e se aliou aos cabeças pretas, meio que isolando o Aécio, para ver como agora essa união é de quem... 5 anos atrás, na verdade, 2017, estavam em lados opostos. E vale outro ponto, lembrando que a Thaís mencionou João Dória em 2016. Todas as prévias que o João Dória ganhou, acabou deixando sequelas no partido. André Matarazzo deixou o PSDB em 2016, Felipe Dávila deixou 2018, depois da prévia para o governo de São Paulo, e Geraldo Alckmin também deixou o partido nessa sequela do que aconteceu em 2018. É porque João Dória não é um quadro histórico, né, do PSDB. Essa é a grande história ali, né, na verdade. Ele vem quase, eu costumo brincar que ele vem quase como uma erva daninha, né? Geraldo Alckmin leva ele para lá. E agora é isso, assim, o partido é um outro partido. O PSDB tal qual a gente conhecia. No dia que saiu o resultado das prévias, a gente abriu o 360 falando isso, né, Yuri? O PSDB tal qual se conhecia, acabou naquele dia. Acabou. Viria outra coisa. O que a gente está vendo nessa fala de dia primeiro a gente toma o partido de volta é exatamente isso.